Fala galera, tudo bom com vocês? Cara, um detalhe muito importante antes do vídeo começar, que no ápice da minha displicência eu esqueci de ressaltar isso. Nada desse vídeo é um ataque ou uma crítica à Kinetic Academy. Eles são uma fundação de caridade, basicamente, que fazem um trabalho sólido lá no sul de Londres. A crítica ou a análise ou tudo que é debatido no vídeo é sobre o que tem relação ao Chelsea. As pessoas que passaram por lá, que hoje estão no Chelsea ou que passaram pelo Chelsea. Enfim, é isso, pessoal. Bora pro vídeo. Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Ilha do Chelsea, meu nome é Thiago Pimentel. E cara, hoje vocês estão aqui para um vídeo mais sério. Um vídeo de uma situação que eu vi no Twitter nesse fim de semana, que saltou os meus olhos e saltou os olhos de alguns torcedores do Chelsea lá na gringa. Cara, tudo que será comentado nesse vídeo aqui é de informação pública que você pesquisando você consegue achar as informações a respeito. Eu não vou entrar no âmbito de acusações diretas, coisas que eu vi, né, as pessoas na internet, tanto no Twitter quanto no YouTube, entrando com dedos apontados para coisas que eu não tenho estofo para bancar. Mas, como eu falei, são informações que são públicas e que vale pelo menos a gente sentar aqui, ver, observar e analisar se tem algum senso, se tem alguma lógica por trás, porque é muito delicado, é muito complicado você ver. E para mim, já dando uma pequena palhinha, um pequeno adianto aqui no que eu acho que é mais uma camada bizarra da deterioração que o Chelsea tem sofrido nesses últimos anos com o Clear Lake Capital. Vamos lá. É tanta coisa que eu nem sei por onde é melhor começar, né? Então vamos começar com o mais recente, vamos começar com o que está mais próximo do público, que é a situação da troca de treinadores e da dança das cadeiras que a gente tem visto no Chelsea nessa última semana. O Liam Rossini chega no Chelsea, perfeito? Perfeito. Nada de errado com isso. Quer dizer, as coisas que estão erradas a gente já debateu aqui, mas o Liam Rossini não é o tópico desse vídeo. Mas antes dele, quem é que estava no comando técnico do Chelsea? Era o nosso querido Callum McFarlane. Quem era Callum McFarlane até o Maresca ser demitido? Ele era o técnico do Sub-21 do Chelsea. Perfeito? Perfeito. Saiu nessa semana que o Callum McFarlane vai ficar na comissão técnica do Liam Rossini, que o próprio Liam Rossini veio na coletiva dele falar que gostou muito da gestão do Callum, que achou que o Callum tinha colocado ali sementes interessantes para ele, né, para o Liam desenvolver aqui no trabalho dele. E aí o Callum McFarlane está agora na comissão do Liam Rossini, mesmo sem nenhuma conexão prévia, mesmo sem o Liam Rossini sequer ter conhecido o camarada. Ele gostou do cara. O cara empata com o City e perde pro Fulham, mas, meu Deus, adorou o trabalho dele. Qual é a origem do Callum McFarlane? Né? Ele passou pelo Manchester City, se eu não me engano, também pela categoria de base do Manchester City, e ele tem conexões com a Kinetic Academy.
E é esse o cerne do vídeo, é esse o cerne da nossa discussão, da nossa análise aqui, de todo esse panorama do que é um verdadeiro networking, para não dizer outra palavra, que o Chelsea tem se tornado da cabeça aos pés. E os pés que eu vou analisar aqui é a nossa categoria de base, é Cobham. Cara, então vamos lá. Vamos lá, como eu falei, o Callum McFarlane era o técnico do Sub-21. E aí, o que saiu recentemente? Com a subida, com a promoção do Callum McFarlane para a comissão do Liam Rossini, alguém tinha que substituir ele. E aí você pensa, é o treinador do Sub-18, que é o nosso querido Hassan Suleiman. Desculpa se eu falei o nome dele errado, perdão, mas é o Hassan Suleiman, que está no Chelsea desde 2008. E um detalhe importante, né, também, que é válido pontuar, ele tem a licença Pro da UEFA, que, por exemplo, o próprio Callum McFarlane não tem. Ele é a licença B da UEFA, enquanto o Hassan é a licença Pro. E está no Chelsea há 18 anos, enquanto o Callum McFarlane não está, acho que tem 1 ano que ele está aqui. Corrija-me se eu estiver errado. Né? Mas é o Hassan para substituir o Callum McFarlane no Sub-21? Não. Quem que foi anunciado como o substituto do Callum McFarlane no Sub-21 do Chelsea? O nosso querido Harry Hudson. E quem é Harry Hudson? 2 funções importantes aqui do Harry Hudson na nossa equação. Ele é o auxiliar do Hassan Suleiman no Sub-18 do Chelsea. E mais importante ainda, ele é o fundador da tal Kinetic Academy. O cofundador, porque ele fundou em 2011 com outro camarada que é o James Fotheringham, em 2011. E aí, vamos lá, porque o Harry Hudson aqui vai puxar todo o dominó que é esse networking maluco que é o Chelsea na categoria de base, que é o Chelsea hoje, né? O Harry Hudson, ele trabalhou no Crystal Palace, né? Mais ou menos ali naquela época, em 2011, o Harry Hudson fez parte do Crystal Palace. Quem também trabalhou como scout no Crystal Palace? Joe Shields. Quem é Joe Shields, para você que pergunta? Né? Eu imagino que muitos aqui devam saber, mas é importante elucidar, porque a gente está falando de uma coisa séria. Joe Shields é o nosso diretor de recrutamento de talento, gestão de talentos. Existe o Paul Winstanley e o Lawrence Stewart como diretores de futebol do Chelsea, e existe o Joe Shields também nessa hierarquia ali, mais ou menos, diria que abaixo do Paul Winstanley e do Lawrence Stewart, mas tudo ali operando juntos na gestão futebolística do Chelsea. O Joe Shields chegou em 2022, salvo engano, no Chelsea. Ele que fez parte também do Manchester City por muito tempo e estava no Southampton antes de vir para o Chelsea. Mas em 2009 a 2011, depois de 2011 a 2013, em intervalos de tempo ali, ele fez parte também do Crystal Palace nessa área mais de scout e de observação de talento e blá, 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 blá. Quando ele conheceu o Harry Hudson, que, como eu falei, é o cofundador da Kinetic Academy. O Harry Hudson, como eu falei, foi promovido para ser o novo treinador do Sub-21, e o Hassan Suleiman não só perdeu essa oportunidade de ser o treinador do Sub-21 do Chelsea, como ele também
perdeu o atual trabalho dele como treinador do Sub-18. E agora, sabe o que o Hassan Suleiman está fazendo? Ele está cuidando de uma coisa muito importante no Chelsea, que são os jogadores emprestados. Ele está ali fazendo a gestão dos jogadores emprestados do Chelsea. Um cara que tem 18 anos de casa, que tem licença Pro da UEFA, que conhece Cobham melhor do que ninguém que está hoje lá no clube, perdeu aí a oportunidade, perdeu o emprego atual, né, foi realocado por conta de networking, por conta do amiguinho do diretor de recrutamento do Chelsea. E aí, quem que assumiu o Sub-18 do Chelsea, você me pergunta? É o nosso querido Dan Hogan. E quem é Dan Hogan? Era o treinador do Sub-16. Mas não só isso, ele também, adivinha, fez parte da fundação da Academia Kinetic. Antes de eu me debruçar numa análise e dar minha opinião aqui sobre o que eu acho disso tudo, você acha que acabou aqui a situação? Não, ainda tem mais uma camada para ser analisada. Eu citei aqui o Crystal Palace, né? Que o Crystal Palace ali, no começo dos anos 2010, a gente tinha lá o Joe Shields e o Harry Hudson, mas existe um terceiro nome nessa equação que faz parte da jogada, de certa forma, que é o empresário Emeka Obazi. O que tem esse camarada? O que tem o Emeka Obazi? Ele é empresário que tem relações com o Joe Shields, se você pesquisar você vai achar isso, que é o empresário do Gittens, do Sancho, do Lavia e do jogador do Strasbourg, o Omobamidele. Tive até que ler aqui como é que fala o nome do camarada, porque eu peço perdão. Mas é o empresário desses 4 jogadores que fizeram, né? O Sancho já saiu, que já passaram pela estrutura da Blue Coal, né? Tanto 3 do Chelsea e 1 no Strasbourg. Assim, a thread que eu vi no Twitter, na verdade não era uma thread, era um vídeo que você pode procurar no Twitter sobre toda essa situação. Se eu não me engano, foi um camarada chamado Nico. O usuário dele é MatsBG, Mats_BG, que ele fez um vídeo de 1 minuto, meio humorístico, explicando ali, apresentando a situação, né? Na própria legenda do post, ele fala que, né, meio brincando, a gente não tá aqui de forma alguma alegando má conduta ou má intenção, não sei o que, bababá. Porque, cara, realmente, isso aqui é muito suspeito. Agora, entrando na parte da minha opinião, da minha análise sobre esse panorama, sobre tudo isso que a gente abordou aqui em 13 minutos de vídeo até agora, é muito, muito estranho, muito suspeito, na minha opinião. Quem que cuidava da base do Chelsea antes, né? Quem que cuidava de Cobham antes? Era o Jim Fraser e o Neil Bath, que saíram do Chelsea em outubro de 2024, mais ou menos. Saíram já tem quase 2 anos, 1 ano e meio. Né? Que tinham quase 2 décadas de casa, os dois. E agora o Chelsea virou isso aí, né? Eu acho que é interessante a gente analisar essa situação da base, essa situação dos técnicos de base do Chelsea e todo esse
esse networking, todo esse dominó que a gente tem visto, né, que a gente viu essa semana, do Callum McFarlane, que era o sub-21, ele vai para a comissão do técnico principal. Aí o assistente do sub-18 pega o técnico do sub-21 e o técnico do sub-16 pega o cargo de técnico do sub-18 e o técnico do sub-18, que não faz parte dessa conexão com a Kinetic Academy, vai cuidar dos jogadores emprestados. Eu acho que você analisar isso é uma boa forma de você tentar entender o quão problemática é a estrutura do Chelsea nesses últimos 4 anos aí, pelo menos. Nesses últimos 3 anos e meio que a gente está falando aqui do Clear Lake Capital. O Joe Shields chega em 2022 e a gente está falando desse processo aí, ó, gradual, que agora acelerou. Porque ele chega em 22, o Jim Fraser e o Neil Bath saem em 2024 e agora em 2026 a gente vê, ó, esse processo sendo acelerado. É interessante você analisar isso. Eu acho muito preocupante. E para mim, de novo, sem imputar alegações mais graves sobre essa situação, eu acho que ela serve de evidência para quem ainda tá em dúvida, para quem ainda tá tipo assim, cara, dane-se o Clear Lake, tipo assim, o problema é o técnico, o problema é não sei o quê. Cara, se uma situação como essa não te prova que os interesses de quem tá lá no topo não são os mesmos que os seus interesses, que é o quê? É ver o Chelsea vencer? É ver o Chelsea ganhar títulos? Eu não sei mais o que vai provar. Eu não sei mais o que. Eu realmente não sei. Entendeu? É uma situação bizarra. Porque você tinha profissionais de ponta, você tinha profissionais com anos de casa, como o Jim Fraser e o Neil Bath, fazendo uma gestão muito boa de Cobham. Cobham é uma das melhores, e eu me atrevo a dizer que é a melhor categoria de base do futebol mundial. Com certeza a gente está falando da melhor categoria de base da Inglaterra. Eu acho que não existe uma categoria de base no futebol inglês que senta para conversar com a categoria de base do Chelsea. E muito disso, para não dizer tudo, é fruto do trabalho de anos desses dois, do Jim Fraser e do Neil Bath, que saíram já vai fazer 1 ano e meio. Mas jogadores como Reece James, Musiala, Mason Mount, o Declan Rice, jogadores que passaram pelo Chelsea ou não, mas que fizeram parte da nossa categoria de base, é fruto desses dois. Então você vê até isso ser deturpado, você vê até isso sendo minado, tendo a qualidade caído, assim, despencando em 2, 3 anos, é triste, cara, é deprimente. Sabe, um treinador com 18 anos de casa, como o Hassan Suleiman, com a licença Pro da UEFA, sendo preterido a um cara que chegou em 2025, que é o Dan Hogan, porque o Dan Hogan é amiguinho do Joe Shields, porque o Dan Hogan faz parte do grupo, faz parte da fundação que o Joe Shields tem laços, que é a Kinetic Academy. Isso não te entristece, não? Isso não te deixa embasbacado? De novo, eu não vou ficar aqui imputando acusações ou coisas mais graves que eu vi, né, youtubers que eu sigo e que eu gosto muito, que eu acompanho o Younes eu acompanho desde 2020. Eles entrando em acusações mais sérias. Eu não vou fazer isso, até porque eu não tenho estofo para bancar isso, mas assim, analisa essa situação,
analisa, olha para os fatos que estão na internet, que são públicos, são informações públicas, e soma 1 mais 1, 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 e vê o número que dá. Vê o número que dá. Vê todas as peças do quebra-cabeça, vê todos os fatores da equação e vê se o resultado não é o mesmo que eu cheguei aqui e que muitos torcedores do Chelsea chegaram depois desse fim de semana. É preocupante, cara. No mínimo é preocupante. E eu acho sim que é reflexo do que esse clube virou. A gente analisa o time principal, a gente analisa o que está diante dos nossos olhos aqui todo fim de semana, toda semana, mas é muito importante você analisar a própria categoria de base. O declínio profissional que a gente vê nesses últimos 3 anos. Profissionais de ponta sendo substituídos, sendo preteridos por profissionais que são conhecidos do diretor que está lá em cima. Se isso não te preocupa, eu não sei o que mais vai preocupar. Enfim, é isso, pessoal. Quero saber a opinião aqui de vocês nos comentários, o que vocês acham dessa situação toda, se é um exagero, se é teoria de conspiração, se é uma mera coincidência, enfim. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Se inscrevam aqui no Ilha do Chelsea, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos. E até amanhã, ou sei lá, até o pré-jogo do Arsenal aí, com mais vídeos sobre o maior de Londres. Até a próxima aí. Tchau.